Bom dia, aqui é Osmar de Alencar com mais uma informação aí. Aquelas pessoas que têm Android 6.0 em diante, que quer ter pouca memória interna aí, quer transformar seu cartão de memória como memória interna, é um aviso aí importante, né? Vocês têm que ter um cartão de memória no mínimo de o dobro de memória ou 3 vezes a memória aí interna para que não tenha problema depois, né? Como os meus vídeos tutoriais anteriores mostram, né? Falam. E uma coisa importante, ele tem que ser de classe 6 ou no mínimo que eu peço assim para as pessoas que comprarem cartão de memória aí comprar classe 10, porque quando você pega o seu celular e configura ele como memória interna, o cartão de memória como memória interna, ele perde um pouco da sua qualidade, certo? Ele fica um pouco mais lento do que normalmente ele deveria ser se ele tivesse como um SD card normal, ou seja, como se ele tivesse como armazenamento externo, só praticamente só assim, né? Então vocês colocam um cartão de classe 10, ele vai rodar aí uns 75% aí na velocidade normal que ele deve rodar. Se for classe 6, 75%, classe 4 ele fica muito baixo, os seus jogos vão ficar um pouquinho lentos. Alguns assim, se for Android, eles vão rodar normalmente, mas se for jogos de emuladores aí, para quem gosta de jogos de emuladores, ele vai ficar um pouquinho lento, vai dar um pouquinho de lag. Como o caso aqui, eu tenho alguns jogos, eu instalei, eu configurei aí, utilizei a memória, ele configurado com memória interna, o jogo ficou um pouquinho lento. Por que isso? Porque quando a gente move os dados, ele move como se fosse na memória interna. E uma coisa, e como é compartilhamento, ele fica como ele tem uma forma de fazer como se fosse uma extensão da memória interna, então ele fica um pouquinho lento para processar os aplicativos, porque você tem que ter um emulador na memória interna para ele rodar bem. Se você colocar na memória externa ele vai rodar lento, porque os emuladores são um pouquinho mais complicados aí para se manipular. Então vocês vão perceber isso. Se eles ficarem lentos aí é por causa disso. Mas sem problema, tem jogos que dá para rodar tranquilamente e tem outros que não dá para rodar aí, que vai rodar um pouquinho lento, vai dar um pouquinho de lag, mas isso aí é normal. É porque foi configurado como memória interna, né? Então se o celular for de classe baixa aí, classe 4, classe 6, ele vai perder um pouquinho da qualidade. Mas aí vocês escolhem, tudo bem? Fique com Deus. Até logo. Tchau, tchau. Mais uma informação aí para vocês aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal aí para receber os novos vídeos aí, ativar o sino aí no seu YouTube e acompanhar a gente no Facebook também. A gente agradece aí, fique com Deus. Tchau, tchau e bye bye.